Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 7, que fala assim: Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa dessas tão imoral e pecar contra Deus? Gente, o que Deus quer que a gente aprenda nisso aqui? Aqui é quando a mulher de Potifar vê José como um prêmio a ser possuído e investe nele para poder tentá-lo, seduzi-lo e levá-lo para a cama. Então ela viu José como um desafio. Porém, independente dela ver José como desafio, José era um homem de princípios. José era fiel a Deus. José era fiel a Potifar. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui, que a gente aprenda com essa história, essa parte da história de José? A gente precisa manter a nossa fidelidade ao Senhor. Antes da gente ser fiel às pessoas e antes da gente agir através dos nossos princípios, o nosso posicionamento e a nossa fidelidade precisa ser com Deus. Uma vez que você é fiel a Deus, você se torna uma pessoa de princípios. E você não se corrompe com as facilidades que aparecem no decorrer do seu processo. Entende? Você se torna, no decorrer do seu processo e no seu relacionamento com Deus, você se torna uma pessoa, o seu caráter ele é transformado. Deus transforma você de dentro para fora. Entende? Então você começa a ser mais fiel a Deus, você começa a procurar mais a presença de Deus. E você começa a entender que sem Deus na sua vida, você não chega nos lugares que você está chegando. Você não tem as coisas que você está tendo. Você não tem as facilidades que você teria se não tivesse a Deus. Entende, gente? Então, o que a gente precisa saber disso aqui? Quando nós priorizamos ao Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor, muitos se levantarão contra. A oposição vai usar todos aqueles que estão legalidades e que de alguma forma mexe com a sua estrutura. A oposição conhece o seu ponto fraco. A oposição conhece as pessoas que você ama. A oposição, ela sabe de muitas coisas que a gente nem imagina. Porém, se você se mantiver fiel ao Senhor, com a sua fé intacta, ninguém tem o poder de parar você, independente de quem quer que seja. Entende? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um apreço muito grande por um parente seu. Geralmente parente, mãe, pai, mãe, tio, primo, essas coisas todas. Geralmente a gente tem um apreço por essas pessoas, porque nós entendemos que aquela pessoa é a nossa família, que nós devemos respeitar, que nós devemos amar. Correto? Só que essa pessoa está indo contra posicionamentos que você tomou perante a obediência ao Senhor. E essa pessoa começa a te atacar porque ela está sendo dominada pela oposição. Só que quando a pessoa é dominada pela oposição, ela não tem noção disso. Mas você que está em Deus conhece isso. O que você faria numa situação dessa? Você ouviria o que a pessoa está falando e pararia com o que Deus mandou você fazer? Ou você continuaria embaixo da ordem que Deus mandou você fazer? A gente, no decorrer do nosso processo,
passaremos por enormes testes, por inúmeros testes. Isso é um teste de Deus, para checar a sua fidelidade a Ele, para checar o seu comprometimento com a obra do Senhor. A gente precisa entender que quando Deus nos chama, quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos capacita e Ele se responsabiliza. Numa situação como essa, você precisa entender que muitas pessoas irão se levantar contra o seu posicionamento perante ao Senhor. Aqui, a mulher de Potifar foi usada contra. Ela foi um canal de sedução para tirar José do alinhamento de Deus. Muitas pessoas serão usadas no seu processo. Pessoas próximas de você, pessoas que amam você, que você ama, pessoas que você tem um carinho, serão usadas pela oposição, porque elas não têm o comprometimento que você tem com Deus. Pessoas que denotam aparentemente fé a favor de Deus, pessoas que frequentam a igreja com você, frequentam a denominação que você frequenta, mas ela não tem a intimidade ou relacionamento que você tem com Deus. Pessoas se levantarão contra você e Deus usará essas pessoas para testar a sua fé nele, a sua fidelidade a ele. Entende? Então não se deixe influenciar por quem quer que seja e atrapalhar o relacionamento que você tem com Deus. Se mantenha firme e em obediência às ordens que Deus te deu. Hoje são guerras, são lutas, são batalhas, é tempestade, é mar revolto, é barco querendo virar, é dificuldade, é escassez. Mas se você se mantiver firme na presença de Deus, se você se mantiver firme a palavra que Deus te falou, se você se mantiver fiel ao Senhor, tudo isso que você vive hoje é um período, é uma fase e ela vai passar. E se você se mantiver fiel ao Senhor, lá na frente Ele vai recompensar você. E hoje o que essa pessoa está indo contra você, quando Deus começar a recompensar você, ela vai ver que você apenas estava sendo obediente a Deus. E essa mesma pessoa que tratou você mal nesse período que você estava de turbulência, de tratamento, será a mesma pessoa que olhará para você e vai falar: ela carrega Deus, ele carrega Deus, ele é fiel ao Senhor. Entende? Então a gente precisa estar muito em Deus. A gente precisa estar mais próximo de Deus. A gente precisa priorizar o Senhor. A gente precisa ser fiel ao Senhor. E não olhar para o lado. Sabe o cavalo quando ele anda na rua, nas grandes cidades? Ele não usa uma viseira aqui no olhinho dele, para ele não se distrair com o que tem do lado? Então ele sempre fica olhando para frente. Seja você com essa viseira. Olhe apenas para Deus. Não olhe para as críticas, não olhe para as tentações, não olhe para o pecado, não olhe para as dificuldades, não olhe para as adversidades. Olhe somente para Deus. Priorize somente ao Senhor. Entrega o governo da sua vida nas mãos dele. Porque uma vez que você entrega, ele se compromete com você a cuidar de tudo o que precisa para a sua vida, para os planos dele para você. E ele vai ser fiel a ti no momento que você for fiel a ele. É um exercício, gente, todos os dias. Por isso que a palavra fala que a gente precisa viver um dia de cada vez, porque é um exercício todos os dias. É necessário que nós agradeçamos a Deus todos os dias. É necessário que nós consagramos o nosso dia, a nossa vida e tudo à nossa volta a Deus todos os dias. É necessário que a gente ore todos os dias. É necessário que a gente busque a presença de Deus todos os dias. É gradativo. Quanto mais você fazer, quanto mais você priorizar a Deus, quanto mais você fazer todos os dias, vai se tornar algo automático na sua vida.
vai se tornar de uma forma, vai estar tão entranhado em você, você buscar a presença de Deus e fazer questão da presença dele na sua vida, que você, quando não fizer, você vai sentir falta. Entende? E uma vez que você é fiel ao Senhor, as portas vão começar a se abrir para ti. As pessoas vão começar a fazer questão da tua presença. Entende? Então, o processo que você se encontra, por mais dificultoso que seja, por mais teste que tenha, não desista do processo. Não se preocupe com essas pessoas que vão vir contra você. Tudo faz parte do seu processo. São testes que Deus usa para nos testar, não porque Ele quer saber a nossa capacidade para Ele poder usar, mas para Ele nos mostrar o que tem dentro de nós. Para Ele nos mostrar quem são as pessoas que estão à nossa volta. Para Ele nos mostrar o que as pessoas que estão à nossa volta querem de nós. Se querem de nós a nossa utilidade ou se querem de nós a nossa presença porque nos ama. Entende? Não seja você uma pessoa manipulável. Peça para Deus tirar de você essas correntes e esse cativeiro que você se encontra para quando uma pessoa te chamar, você sair correndo atrás dela. Você não tem que largar os planos de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus por ninguém. Entende, gente? Seja fiel ao Senhor, que o Senhor será fiel a ti. Buscai primeiro a sua justiça e a presença de Deus, e tudo será acrescentado na sua vida. Tudo que é para fazer parte dos planos de Deus para a sua vida, Ele vai trazer até você. Você não precisa se preocupar com nada. Qual é o nosso papel dentro do processo todo que a gente vive? Acreditar, exercer a fé, confiar, adorar, buscar a presença de Deus. Quem faz tudo por nós é Ele, a partir do momento da nossa fidelidade a Ele. Você quer alguém na sua vida? Seja fiel ao Senhor. Você quer uma casa na sua vida? Seja fiel ao Senhor. Você quer trabalhar na melhor empresa, ter o melhor trabalho? Seja fiel ao Senhor. Busque a presença de Deus. É Ele que vai trazer para você. Às vezes você acha que aquela pessoa, aquela casa, aquele carro, aquela situação vai favorecer você em algum momento. Mas Deus conhece a intenção por trás. Ele talvez possa ver que não seja para você, mas Ele não vai te dar o que você quer, mas Ele vai te dar algo melhor do que você quer. Pela sua fidelidade a Ele, pelo seu posicionamento a Ele, por você acreditar nele. Entende, gente? Deus é simples. Somos nós que complicamos. Através dos nossos achismos e da nossa falta de conhecimento. Mas se você se mantiver fiel a Ele, procurar a Ele no seu secreto, manter o seu relacionamento com Ele, fazer leitura da palavra, jejuar, buscar e orar, Ele vai tirar as escamas que estão nos seus olhos, vai abrir o mundo para você, vai te mostrar aonde você estava, quem você era, e vai te mostrar aonde Ele quer te colocar e quem você vai se tornar. Porque Deus não nos vê como nós somos, Deus nos vê como nós seremos. Então mantenha o seu relacionamento com Deus como prioridade na sua vida, independente das investidas da oposição, independente dos testes que você vai passar, porque serão muitos. Você será testado inúmeras vezes. Tenha sabedoria e vigia e prudência para poder passar por esses testes e não se deixar ser corrompido por eles. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.